Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Capital Natural, que segue com programas especiais com aspectos socioambientais envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Hoje nós vamos falar das agendas de desenvolvimento sustentável em plena pandemia e no pós-pandemia também. Temos no programa de hoje o Caio Magre, que é diretor-presidente do Instituto Ethos, e o Fausto Camargo, gerente executivo de sustentabilidade da Suzano. Caio e Fausto, sejam bem-vindos. Eu começo perguntando ao Caio como o Instituto Ethos entende por responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, o que faz o Instituto também e como funciona a interface com empresas. Obrigado, Pablo. Muito obrigado pelo convite do Capital Natural. Quero cumprimentar meu amigo Fausto Camargo. Eu não vi há tanto tempo que você está possibilitando um encontro que talvez a gente demorasse mais para fazer. Estou muito feliz de estar aqui. E até porque o Fausto trabalha numa empresa que foi uma das 10 primeiras associadas do Ethos em 1998. E que acreditou que era possível criar um movimento de empresas com propósito e com valores e princípios e pudessem fazer delas parceiras para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Essa é a nossa história nesses 22 anos. A gente vai poder conversar um pouco sobre os dilemas que a gente está vivendo nesse momento, né, Pablo? É um momento da verdade para uma série de histórias e de propósitos e de princípios que vêm ao longo dos anos buscando transformar, de alguma forma, a participação das empresas com a sociedade. Eu acho que a gente tem um movimento muito positivo nessa direção. Se expressa nesse momento de alguma forma, de você ter uma resiliência necessária para enfrentar esse momento. E o Ethos está ajudando com ferramentas, ajudando com apoio, ajudando com convite para ações coletivas, para ações que possam ser somando com a sociedade a perspectiva da gente ter um país mais sustentável e mais justo para todos. É isso que a gente está nesse momento, e é o momento da dificuldade do enfrentamento dessa crise, que é uma tríplice crise, né, econômica, sanitária, política. Como é que a gente consegue construir oportunidades para poder sair melhor do que a gente entrou nesse processo? A pandemia acaba mostrando um pouco de pequenas alegrias da vida, então aqui eu acrescento que eu fico feliz de poder promover esse reencontro do Capital Natural, poder promover esse reencontro entre vocês, mesmo que de maneira distante, com toda a distância física necessária durante a pandemia, mas é importante para a gente falar de um assunto que é um carro-chefe do Capital Natural. Ô Fausto, e a Suzano? Como é que a Suzano colocou historicamente a sustentabilidade no seu modelo de gestão e no seu modelo de negócios? Boa noite, pessoal. Queria agradecer também, né, muito o convite, né? Honra aqui de estar com vocês, estar com o amigo Caio aí, que já comentou que há um bom tempo que a gente não se vê, não se conversa, né? Já trabalhamos juntos em diversos projetos e sempre foi um orgulho para as empresas onde eu estive, né, assim, ter o Ethos como parceiro, né? Suzano, né, atual, ela é oriunda da fusão, né, da Suzano anterior, né, que a gente chama de Old Suzano, e da Fibria, né? Então hoje é uma empresa muito grande, né? Pega os dois aspectos, as duas histórias, né, em relação à sustentabilidade dessas duas grandes empresas, né, que tinham histórias aí vencedoras, né, muito comprometidas com a questão de sustentabilidade, e transforma numa coisa ainda maior, né? Hoje, Suzano está lançando aí metas de longo prazo, né, em relação à sustentabilidade, né? Algumas metas já saíram publicamente, né, uma meta de redução de pobreza nos territórios onde ela atua, né, a meta de elevação do padrão de educação nos municípios onde ela atua, né, a meta de redução de carbono, questão de água, enfim. Né, ela vive um momento de plena, né, amplitude, né, e ampliação dos conceitos em relação à sustentabilidade como nunca se viu, né, no meio onde a gente trabalha.
hoje, né, estamos aí reinventando algumas questões, né, por conta do Covid, né, vendo algumas fraquezas, né, e tentando, né, melhorar, né, e passar por esse momento bastante complicado, né, colocando a sustentabilidade como um dos pilares para alavancar, né, a sociedade, a empresa nesse momento. Né? Muitos dos nossos projetos, né, muitas das nossas ações tiveram que ser reinventadas nesse momento, né, para que a gente pudesse continuar colaborando nos territórios onde a gente atua. Eu vou até perguntar a vocês no próximo bloco sobre essas mudanças que a pandemia do novo coronavírus impôs, tanto a Suzano quanto ao Instituto Ethos, no próximo bloco do Capital Natural. Até já. O Capital Natural está de volta, hoje falando sobre as agendas do desenvolvimento sustentável durante a pandemia do novo coronavírus e no pós-pandemia também. Temos no programa de hoje o Caio Magre, que é diretor-presidente do Instituto Ethos, e o Fausto Camargo, gerente executivo de sustentabilidade da Suzano. Fausto, você falou no último bloco sobre as mudanças impostas pela crise sanitária. Ela está causando uma ressignificação para muita gente e para as empresas também. Como é que a agenda de sustentabilidade está sendo alterada e atualizada diante da pandemia? Primeiro, né, acho que as agendas foram muito direcionadas para cuidados com os funcionários, né, e também uma relação, né, humanitária nos territórios onde a gente atua, né, investimentos pesados aí, né, na questão de respiradores, né, na questão de distribuição de máscara, né, enfim, né, todo um processo, né, de ajuda humanitária, hospitais, inclusive, na formação de um hospital de campanha, né, na região de Teixeira de Freitas e tal. Alguns projetos sociais, né, também foram reinventados aí, né, por exemplo, a gente tem projetos com artesanato, né, no Brasil inteiro, né, com indígenas, com uma série de outras comunidades, né. Esse pessoal sofreu um forte redução aí na sua atividade, né, de uma forma muito rápida, né, com a ajuda aí de consultores importantes e de toda a cadeia da empresa, medicina, segurança. Esse pessoal passou a produzir máscaras, né, inclusive com parcerias com outras empresas, como a Vale, por exemplo, né. Nós conseguimos produzir uma quantidade muito grande de máscaras, né, que chegaram a comunidades muito remotas, né, inclusive indígenas no Maranhão, que tem pouco ou nenhum contato aí com a civilização. Né? Nós temos talvez hoje o maior programa de agricultura familiar agroecológica do país, né? Também em todos os estados onde a gente atua. Esse pessoal, de uma forma muito rápida também conseguimos que toda a produção, né, que é produzida nos projetos fosse encaminhados para o sistema delivery. Né? Então, semanalmente a gente vê o crescimento no número de pedidos, né, chegando aí a milhares e milhares de cestas diárias, atingindo, né, tanto o pessoal que estava necessitando de cesta básica, coisa desse tipo, como vendas também para consumidores aí nas regiões onde a gente trabalha. Né? Então, a questão humanitária, né, foi rapidamente desenvolvida dentro da empresa, uma agenda de ajuda mesmo, né, e a reinvenção dos projetos e da forma de trabalhar nos territórios. Né? Coisas que foram criadas para esse momento, né, mas vão ser perpetuadas aí ao longo dos próximos anos, né, porque se criou também nichos em mercados importantes, né, em relação da necessidade que nós tivemos. Eu quero te ouvir sobre isso também, Caio. E aí, pegando o gancho no que o Fausto falou sobre as mudanças que são definitivas e como essas mudanças mexem na interface com as empresas. Bem, primeiro que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente está afirmando, né, Fausto, mudanças definitivas. Acho que a gente tem certamente uma quebra de paradigmas, assim como a Suzano, o Ethos também, da primeira
providência, e a providência nossa interna foi com relação à saúde das pessoas que trabalham na organização, mas também imediatamente começar a conversar com as empresas sobre como é que elas estavam lidando com esse assunto, inclusive se colocando à disposição para que a gente pudesse ajudar, especialmente nesse modelo de possibilidade nova, que realmente traz outro resultado, que é uma ação coletiva, né? É uma ação de várias empresas juntas. Existia sempre uma percepção, né, que era possível fazer, e a crise que a gente vive hoje nos obrigou a fazer, e portanto é bastante positivo ver que é necessário ter alianças e coalizões e ações coletivas que envolvam empresas, sociedade e o poder público para poder enfrentar os desafios que estão colocados para reduzir radicalmente as desigualdades. Foi isso que se desnudou de uma maneira absolutamente transparente a grave desigualdade que a gente tem no Brasil. São desigualdades, né? A conexão perversa entre a forma como a gente tem lidado com o meio ambiente no país e no planeta, mas no país especialmente, e os impactos da crise sanitária são as duas grandes crises, a crise climática e a crise sanitária, que são produtos da ação humana, né? Somos nós, seres humanos, que somos provocadores dessas duas crises que se convergem nesse momento. Então, é nessa perspectiva que a gente tem buscado conversar e trazer as agendas de direitos humanos, de transparência, de ambiental, climática, impactos sociais e ambientais, e que são fundamentais para serem hoje avaliados como é que as empresas podem ser verdade. É a hora da verdade, eu disse um pouco no começo, né, Pablo? Eu acho que esse momento está chegando para todos aqueles que ao longo desses últimos 30 anos apostaram na possibilidade de uma aliança das empresas com a sociedade para a transformação. E como, né, Caio, transformar esses territórios onde a gente atua, né, mais resilientes, né, mais preparados para esses tipos de situação e de crises, né? Eu acho que a fragilidade, né, que o problema, né, encontrou nesses territórios, e quanto mais, né, pobres, mais distantes, né, isso afetou de uma maneira mais forte, né, foi escancarada, né? Então, como que a gente, né, deve se preparar para novos eventos como esse, né? Transformar, sim, os territórios em regiões mais resilientes e mais fortes, né? Integradas. Porque outras crises vão vir, né? Outras situações, tomara que não, né? Mas é possível, né? E temos que andar com essa possibilidade e nos preparar para isso, né? A gente estava... Caio, a retomada verde, que dá para entender de uma maneira bem resumida, para quem não está habituado ao tema, como uma utilização cada vez menor de combustíveis fósseis, de materiais mais sustentáveis, de um planeta mais verde, que bancos, fundos, governos propagam, ela é uma realidade, na sua opinião, ou ela tem um caráter muito mais comercial do que efetivamente de mudança? Eu acho que a gente tem aí um paradoxo, quer dizer, ao mesmo tempo que é absolutamente necessário você mudar o modo de produção e consumo para que você possa ter, de fato, uma capacidade de sobrevivência da espécie e do planeta, né? Há também uma convergência, de alguma forma, com instrumentos de mercado, com produtividade, com ciência, com conhecimento, com tecnologia, que está possibilitando você intervir de uma maneira muito mais eficaz nessas questões. Então, é nessa direção que eu vejo que é a possibilidade de você ter uma economia de baixo carbono e que tenha a capacidade de restaurar, né, biomas e sociobiodiversidades no planeta todo. Então, essa é uma perspectiva concreta que tem investimentos e tem uma sinalização muito grande. Aí tem vários fatos que corroboram isso. Os fundos, BlackRock, quando fez a declaração, são 4 trilhões de dólares. Quando você tem a decisão na Europa de você investir recursos estatais e recursos privados numa energia limpa na região, etc., etc., você tem uma
uma indução, né, econômica bastante importante para uma mudança de chave que a gente precisa fazer. Atualmente nós temos 13 milhões de desempregados, uma desigualdade social que o abismo só aumenta diante da pandemia. Eu quero ouvi-lo sobre a retomada verde, se ela pode ser entendida como uma solução para encarar os nossos problemas de frente. Peço ao Fausto para começar e a complementação do Caio, por favor. Acho que as parcerias, né, entre empresas, entre fundos, né, entre a sociedade civil e tal, acho que aí é que está a solução, ou a possível solução, o encaminhamento desses problemas, né? Acho que olhar o território, né, os territórios, as regiões, né, de atuação de uma forma conjunta, né, governos, né, empresas, etc., vendo as suas necessidades, né, tendo metas, né, para cada território, metas fortes e que possam ser compartilhadas entre todos esses atores, né, e principalmente unidos, né, de uma forma a realmente querer resolver. Eu acho que assim a saída é por aí. Eu vou na direção, dialogando com o Fausto, de que é preciso também trazer, eu tenho certeza que a gente tem acordo sobre isso, componentes e critérios que possam ser mais amplos que o tema exclusivamente de uma economia de baixo carbono, né? É importante a gente trazer os temas que envolvem, por exemplo, a regularização fundiária, especialmente em países como o Brasil, e a garantia, a proteção dos direitos de povos originários e de comunidades tradicionais, né? Acho que isso seria muito importante ser feito, e você poder ter uma economia que fosse, de fato, uma economia da cadeia produtiva da floresta, que envolveria, por exemplo, no tema específico de uma economia verde do ponto de vista ambiental, né, biológico, digamos assim, de que você pudesse ter essa pauta para dentro. A outra é de inclusão social, né, de capacidade de gerar empregos, capacidade de gerar mais e melhores empregos, né, Fausto? Acho que essa é a grande questão também, não é só gerar empregos, mas empregos de qualidade, com uma possibilidade de inovação e de redução de impactos sobre a necessidade de energia, etc, etc. Então, mas que isso tenha que trazer o componente da inclusão, né, da sustentabilidade, da inclusão, que seja includente esse processo para enfrentamento das nossas desigualdades, especialmente de renda e de direito e proteção ao trabalho. Acho que a questão fundiária é fundamental, né? A retomada dessa discussão, especialmente em algumas regiões aqui do país, né? E a formação de fornecedores locais, né? Do comércio local, né? De pequenos cadeia fornecedores, produtiva, né? mesmo, né? Da cadeia produtiva, ela precisa ser melhorada, né, qualificada, né, e incluída, como o Caio falou, né? Por isso, né, assim, que eu acredito muito, e isso tem acontecido, né, onde a gente tem grandes parcerias, né, com outras empresas, com o governo, né, isso se fortalece muito, né? Não existe essa competição, né, de quem faz o que melhor, né, mas o que a gente faz para a sociedade, para a comunidade, juntos, unidos, né? Fica essa questão de meu projeto é melhor que o seu, né? E juntos a gente consegue fazer sim diferença né, nos territórios onde a gente atua, né? Senhores, a gente precisa fazer a segunda pausa do Capital Natural, mas a gente já vai voltar depois do intervalo, para você que está nos acompanhando em casa, para falar sobre sustentabilidade e as agendas de sustentabilidade diante das desigualdades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre as agendas de desenvolvimento sustentável diante da pandemia do coronavírus e no pós-pandemia também. Temos no programa o Caio Magri, que é diretor-presidente do Instituto Ethos, e o Fausto Camargo, gerente executivo de sustentabilidade da Suzano.
Quero ouvir dos dois sobre o projeto de decrescimento econômico que a Holanda parece estar liderando. Isso é um crescimento mais sustentável, mais saudável de empresas, organizações e até mesmo dos governos locais. A Holanda pode estar liderando algo que pode ser um exemplo para o mundo todo e mais, é um exemplo muito distante da nossa realidade ainda. Caio, por favor. Bem, esse movimento com relação a uma perspectiva de uma política econômica de decrescimento, ele é mais antigo do que esse momento agora da Holanda, né? Há correntes de economistas e de lideranças da sociedade, de organizações da sociedade civil, que têm defendido globalmente a necessidade de você ter um outro indicador para medir a riqueza, o bem-estar social pela riqueza, e, portanto, ter outro indicador que não seja o PIB, e, ao mesmo tempo, propondo que você tenha decrescimento e uma forte redistribuição, né? A primeira questão que me parece importante é que, para ter um modelo que tenha essa ideia que a Holanda traz de decrescer alguns setores, de fortalecer outros setores, precisa de governos e de um Estado bastante forte, assim, né? As instituições precisam funcionar, decisões têm que ser tomadas, de fato, com uma consulta e uma decisão da sociedade sobre o que é que se está disposto e que se quer fazer. Então, acho que a gente precisa disso. Temos uma história muito diferente. Existem questões que são de políticas de direitos, políticas sociais básicas que a gente não atingiu no país. Portanto, faz sentido você dar prioridade absoluta para setores como educação, saúde, cultura, energias limpas, etc. E penalizar de alguma forma outros setores de uma maneira, setores como petróleo, gás, mineração, que é um pouco a perspectiva que a Holanda traz na sua... Claro, existem outras iniciativas, cancelar a dívida dos trabalhadores, dos pequenos negócios, fazer uma certa anistia no mercado com relação à liberação de créditos novos, né? E outras coisas. A gente precisa ter uma maturidade institucional, econômica e política que a gente nesse momento não tem de forma nenhuma, entendeu, Pablo? Então, não dá nem para pensar se a gente pode estar nesse caminho lá atrás e eles lá na frente. Não, a gente não... Esse caminho não existe nesse momento, de alguma forma, consolidando ou pelo menos convergindo com interesses da sociedade, das empresas, etc. A gente precisa construir isso. Eu acho que a gente tem um espaço aqui nesse debate que a gente está fazendo. Eu concordo muito com o Caio, né? Assim, eu acho que a realidade é bastante diferente, né? Porque, veja, né, assim, os trabalhadores, a sociedade lá, né, assim, já conquistou algumas coisas que aqui ainda a sociedade não conquistou, né? A questão de educação, acesso à saúde, então, acho que tem uma série de coisas básicas ainda que precisam ser resolvidas, né? E que eu acho que são prioritárias nesse momento, né? Assim, eu acho que a pandemia, inclusive, coloca isso de uma maneira mais clara para a sociedade, né? Acho que a mídia traz isso muito claramente, né? Essa fragilidade toda que ainda existe e essa desigualdade toda que ainda existe no Brasil. Eu acho que concordo, acho que com aquela nossa primeira fala, né, que é a questão da inclusão, das oportunidades, né, da melhoria de questões básicas, estão ainda na frente de muitas questões aí nos territórios do país, né? Então, as iniciativas são excelentes da Holanda, né, mas eu acho que as realidades diferentes, né, são bastante diferentes, né? Acho metas básicas aqui, né, e que a sustentabilidade, o olhar sustentável, né, para essas questões pode ajudar muito, mas eu acho que ainda temos conquistas básicas para conquistar, que a sustentabilidade, né, o olhar sustentável, né, para o contexto como um todo, pode ajudar muito nessas conquistas, né? Eu acho que ainda falta um pouco nessa linha para a gente ser tão arrojado como a Holanda está sendo nesse momento. Tem que considerar, né, Fausto, que o modelo que eles estão pensando lá, Pablo, é um modelo que tem 5 pontos
que são necessários para ele ser implementado. E um deles, que é muito importante a gente olhar, porque é isso, senão a gente não vai fazer isso que o Fausto está dizendo que a gente precisa fazer, é que tem que ter um processo de uma política econômica baseada numa renda básica universal e um sistema universal de serviços públicos de qualidade, de fato, forte imposto sobre a renda, lucro e riqueza, você tem que fazer isso, reduzir de forma importante o horário de horas trabalhadas para poder gerar mais empregos, né? E ter ao mesmo tempo possibilidade de ter trabalho compartilhado, enfim, numa outra. Então, essas são de condições para você ter a possibilidade de implementar esse modelo de decrescimento, né? Você investir fortemente nas políticas públicas críticas, né? Nas políticas públicas que estão muito mais no campo do atendimento dos direitos fundamentais, básicos, moradia, educação, saúde, saneamento. Isso é necessário e isso pode ser oportunizado se a gente for nessa direção de considerar um modelo que tenha essas condições, e a gente tem que trabalhar juntos. Senhores, infelizmente a gente está se encaminhando para o fim aqui do Capital Natural de hoje. Passou muito rápido, mas antes eu quero ouvi-los rapidamente sobre a visão de futuro do pós-pandemia, tanto da Suzano quanto do Instituto Ethos. Por favor, Fausto. Acho que a visão da Suzano é bem nessa linha que a gente comentou, né, assim, de acreditar bastante no Brasil, né, nas parcerias, né, na transformação dos territórios, onde a gente atua, em territórios mais resilientes, né, territórios mais preparados para questões como essa, mas fundamentalmente baseado na questão da educação, na questão da inclusão, mas um olhar assim de que muita coisa, né, vai precisar mudar, e melhorar, né, principalmente na questão da preparação desses territórios, tornando mais resilientes, sim, eu insisto. Acho que também dialogando com o Fausto, pelo Ethos a gente tem que olhar tanto no campo da sociedade civil quanto no campo das empresas, né? E no campo das empresas eu acho muito como a visão nossa é de uma oportunidade única, histórica para as empresas demonstrarem de fato a responsabilidade social, serem capazes de serem parceiras. Essa é a visão e é por isso que a gente está olhando, especialmente ao poder fazer e desenvolver ações coletivas como essas que estão acontecendo. E eu acho que eu tenho que olhar para o outro lado, para a sociedade civil, e saber que a sociedade civil sai diferente desse processo. Sai diferente porque é uma nova forma de organização, é uma nova forma de atuação, é uma nova forma de advogar, de incidir, né, de fazer a defesa legítima de interesses da sociedade. Portanto, nós vamos ter que fazer talvez possível, ainda mais falar isso no momento político como a gente vive hoje, de vários riscos, né, de um novo pacto social, um novo contrato social na sociedade, com o envolvimento das empresas, com o envolvimento dos dirigentes públicos, para que a gente possa ter um caminho diferente para o Brasil. Tomara, que bom encerrar com uma visão otimista do nosso futuro. Fausto, Caio, muito obrigado, senhores, pelas palavras, pela entrevista ao Capital Natural. Uma boa semana pela frente. Para você que está nos acompanhando também, muito obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar o Capital Natural nas nossas redes sociais também. Comente, compartilhe, participe. E até a próxima semana. Tchau, tchau.